Boa noite, gente, tudo bem? Obrigado pelas inúmeras salvas de palmas. Também obrigado pela recepção que vocês sempre dão a mim, a Vitória, quando a gente... Agora que a gente voltou para valer, e também nas interminências, né, a gente já teve aqui algumas outras vezes, a gente sempre se sente muito acolhido e bem-vindo aqui, isso por vocês, né? E como meu pai disse, a gente saiu do Brasil ano passado em julho, nós fomos para a Espanha, ficamos lá 3 meses, fez um treinamento missionário intensivo, praticamente o dia inteiro, e logo após esse período de 3 meses, foi um período muito precioso, um treinamento para brasileiros na Europa, então a escola era toda em português, os meninos eram portugueses, meu pai foi um dos professores, inclusive. Foi um tempo muito precioso, aprendemos muito, crescemos muito, e logo depois desse período a gente saiu fez uma viagem, para a gente saber onde que a gente ia ficar, né? A gente, da Espanha fomos para a França, algumas cidades na França, depois fomos para a Holanda, a Alemanha também, sempre em contato com diferentes igrejas, foi um mês viajando para a gente definir onde que a gente ia ficar. Né, o que a gente teve a oportunidade, então, de conhecer diferentes igrejas, diferentes ministérios, diferentes vertentes, algumas igrejas brasileiras, algumas locais, né, francesas, alemãs, outras internacionais, como a que a gente acabou ficando em Amsterdã. E lá a gente ficou por 1 ano, né, a gente chegou lá em outubro, 11 meses, né, chegamos em outubro e voltamos agora no final de setembro. Era uma igreja internacional, muitos brasileiros, mas também holandeses, também outras nacionalidades. Foi uma experiência única, da qual vou compartilhar um pouco com vocês hoje. Se vocês puderem abrir em Êxodo 3, versículos 7 e 8. Êxodo 3, versículos 7 e 8. Que fala assim: Então o Senhor lhe disse: Por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel e com a fartura, onde hoje habitam cananeus, hititas, amorreus, os fariseus, heveus, jebuseus. Só esses versículos que a gente vai ler por agora. O contexto geral do Êxodo, se você está familiarizado com a história do Êxodo, é o livro da Bíblia onde Deus resgata o povo hebreu do Egito, né, da escravidão, leva eles até a terra prometida através de Moisés, acontecem as 10 pragas, né, abre o Mar Vermelho, e eles então passam pelo deserto por 40 anos, e Deus dá a lei para eles, as tábuas, os 10 mandamentos e tudo mais. Esse é o livro do Êxodo. E ele também é tido como uma grande metáfora para a salvação de cada um, né, para a salvação do cristão. O livro do Êxodo é uma ilustração precisa disso, sendo que antes de nos encontrarmos com Jesus, nós éramos escravos, né, escravos dos nossos pecados. Então, né, Deus vem em nosso favor, faz a obra, nos liberta e nos leva à terra prometida. E tendo isso em mente, e também eu quero, nessa passagem, nessa história do Êxodo, ilustrar 4 pontos que eu e a Vitória aprendemos e vivemos nesse período que nós estivemos fora, na igreja lá em Amsterdã, e que me parece que é bem ilustrado também por esse povo que passou no deserto ao ser liberto do Egito. E a primeira coisa, né, é que, por mais difícil que a circunstância seja, por mais adversa, por mais contrária que seja a circunstância, a gente experimentou e a gente sabe que Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus do impossível. E por que eu falo isso?
Em Amsterdã, onde a gente estava, aqui no Brasil, né, a gente constantemente ouve que a Europa é o país do pós-cristianismo. Não sei se você está familiarizado com esse termo, é um termo que diz que o cristianismo na Europa já passou. Né, ela já teve grandes igrejas, grandes avivamentos, missionários que vieram para o Brasil, né, nos séculos passados vieram da Europa. Então, grandes, né, escritores, grandes hinos foram compostos lá na Inglaterra, inclusive na Holanda também, mas hoje já passou. É um continente que o islamismo cresce muito por causa do numérico, né, muito muçulmano, imigração, e o ateísmo cresce muito também por causa das faculdades, das escolas, do sistema de ensino, das próprias famílias. Né, igrejas se fecham lá diariamente, igrejas históricas se tornam museus, ou se tornam bares, ou se tornam qualquer coisa. Então, a gente ouve esse termo que a Europa é um continente pós-cristão. Né? Para o europeu, o cristianismo é uma religião de terceiro mundo. É uma religião da África, é uma religião da América Latina. E para eles, não. Eles já passaram por isso, já superaram isso. Né? Essa é a expressão que nós já superamos o cristianismo. E a gente ouve muito esse termo, né? Quando a gente estuda missiologia aqui no Brasil e nos livros e tudo. Então a gente chegou na Europa um pouco assim, né? Falou, poxa vida, lá, né, as igrejas, vai ser aquela igreja fria, vai ser aquela dificuldade, né? E assim, realmente a igreja lá não é nada como aqui, né? Em tamanho, em numérico, nas ruas. Mas uma coisa que nós não esperávamos é que em todos os países nós passamos, tanto na Espanha, quanto na França, quanto na Alemanha, quanto na Holanda, todos os países que nós passamos, todas as igrejas que visitamos, as igrejas estavam experimentando batismos, a igreja estava experimentando, pessoas se rendendo a Jesus, as pessoas estavam experimentando multiplicação de células. Então, ainda que lá a gente esperasse que fosse assim um solo duro, pessoas difíceis, né, essas coisas que a gente ouve, a gente percebeu que nada disso na prática se aplicava, porque as pessoas ainda assim, ainda com todos os recursos materiais, ainda por toda a riqueza, tudo que eles tinham, as pessoas ainda assim, quando tinham contato com o Evangelho, quando tinham contato com a salvação, elas queriam. Né? Então, na Holanda, a gente teve o prazer de ver holandeses se batizarem, né? Coisa que é raro de acontecer, mas porque ele teve contato com o Evangelho, ele falou para a gente, falou assim, cara, eu nunca vi uma mensagem dessa. Assim, ele nasceu lá, cresceu lá, ele falou que eu nunca vi uma mensagem dessa, nunca tive contato com algo desse tipo. Eu não sabia que existia algo assim. Por mais que eu nasci aqui, eu sei que é Jesus, eu sei que é a igreja, essas coisas e tal, mas eu não sabia o que era. Né, o que nos mostra que Jesus, que Deus, que o Evangelho, quando ele é apresentado, né, ele ainda tem poder para entrar nos nossos corações, ele ainda tem poder para operar o impossível. E a mesma coisa se passava aqui com esse povo no deserto, com os hebreus, que eram escravos do Egito mais de 400 anos. E nenhuma hipótese, e nenhuma fofoca, e nenhuma história, eles podiam pensar que eles seriam livres da forma como eles foram. Eles podiam falar, vou escapar, eu e minha família vamos escapar. Vamos fugir de madrugada, mas fugir para onde? É tudo deserto, não tinha trem, não tinha nada, então vou morrer de fome pelo caminho. Então eles não podiam vislumbrar de forma alguma libertação. E 400 anos já era uma geração que o pai dele foi escravo, o avô dele foi escravo, o bisavô dele talvez foi o primeiro escravo. Mas assim, muitos escravos, culturalmente escravos. Talvez não é nem que eles não conseguiam imaginar, que eles não tinham nem opção. No menu de vida deles, quando eles falam, o que eu vou ser quando crescer, o hebreu não tinha opção de ser livre. Ele não vislumbrava isso. O Egito, potência econômica, potência militar que era, olhos em todos os lugares, então eles nunca podiam imaginar que eles teriam livres de alguma forma, de alguma maneira, de algum dia. Até que Deus, Todo-Poderoso, veio, interviu e eles foram libertos. E a mesma coisa acontece comigo e com você. Tem circunstâncias nas nossas vidas que a gente pensa, isso já era, isso já aconteceu. Às vezes financeiramente, como meu pai falou aqui no dízimo, na oferta das primícias, falou, olha, financeiramente esse ano para mim já era, já acabou, o corona veio que derrubou meu negócio, não tem jeito. A gente não sabe, como cristãos, nós temos que diariamente viver na expectativa do sobrenatural. Os hebreus não podiam imaginar a liberdade, mas um belo dia apareceu Moisés. Um belo dia Moisés chegou para libertá-los. Eles não podiam vislumbrar, mas um belo dia Deus resolveu, aqui fala que Deus ouviu,
né, o clamor do povo, as dores que o povo sofria, e Deus então resolveu agir. Em questão de semanas, de meses, o povo se viu livre, a caminho da terra prometida. Como cristãos, nós enfrentamos também desafios. Nós não somos imunes, né, à tristeza, não somos imunes a desafios, não somos imunes a reveses. Né, lá na igreja de Amsterdã também, inúmeras vezes pessoas vinham e depois nunca mais vinham, pessoas às vezes não eram tocadas, às vezes né, a gente recentemente teve uma experiência, a igreja lá trocou de templo, né, a gente ficava bem no centro de Amsterdã, bem no onde é conhecido como Red Light, né, o distrito da luz vermelha. Agora trocou, foi para um outro lugar, um bairro mais muçulmano, e semana passada umas crianças muçulmanas foram lá e fizeram bagunça, atrapalharam um pouco as coisas. Então sofremos revés, então assim, não é tudo que opera, não é todo o mar vermelho que se abre, mas nós temos que constantemente viver a expectativa do sobrenatural, porque se nós cremos que Deus é todo poderoso, Ele pode fazer uma coisa de uma hora para outra, coisa que você nem imagina. É de uma hora para outra que Ele libertou o povo do Egito. É de uma hora para outra que Deus pode, sabe, tocar um coração de europeu e fazer ele virar um grande pastor, um grande líder, um grande alguma coisa. É de uma hora para outra que Deus pode restaurar a sua família, pode restaurar o seu filho, pode restaurar o seu negócio. Você nunca sabe. Nós nunca sabemos. Mas como cristãos que somos, nós temos esse dever de viver na expectativa constante. Para Deus está difícil, mas eu sei que para o Senhor nada é impossível. Eu sei, Deus, que talvez não seja hoje, mas pode ser que hoje, pode ser que ainda hoje, amanhã na segunda-feira, algo vire na minha vida, algo mude completamente. Perceba que quando eles mudam da escravidão para a liberdade, não é que eles ganharam um upgrade na vida, não é que eles era estagiário, agora virou um contratado. A vida mudou completamente. Sabe, não foi um upgrade, não foi um negocinho, foi outra perspectiva. Ontem era um, hoje é outro. Deus é capaz de fazer isso na sua vida, Deus é capaz de fazer isso na sua família, Deus é capaz de fazer isso nessa igreja. Nós temos esse dever, a nossa fé nos obriga a isso, de ter uma constante expectativa pelo sobrenatural. Quando nós lemos as páginas da Bíblia, nós passamos a conhecer esse Deus de milagre, esse Deus poderoso, esse Deus que pega o A e transforma no B, Deus que pega a água e transforma no vinho. Então que você possa, sabe, não tem desafio, não tem dificuldade que seja grande demais para Deus, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela familiar, seja ela ministerial. Você pode estar lidando agora mesmo com a coisa que você fala, isso aqui não tem jeito, isso aqui, igual a gente fala, vou entregar para Deus, entrega mesmo, só que a gente fala no sentido pejorativo, né? Vou entregar para Deus, no sentido que não vai acontecer nada. Mas você pode falar no sentido positivo, vou entregar para Deus, que eu sei que na mão dEle, nada é difícil. Os hebreus, eles saíram da condição de escravidão para uma condição de nação escolhida, nação santa, nação que daí há anos, né, as nações viriam a eles no reinado de Salomão consultarem. Porque Deus fez a obra. E isso a gente experimentou muito lá em Amsterdã. A Vitória servia no ministério da Jocum, igual eu falei que a igreja ficava bem no distrito da Luz Vermelha, não sei se vocês já foram ou conhecem, ou já ouviram falar, na Amsterdã a prostituição ela é regularizada, ela é legalizada, e não somente isso, mas tem vitrines, né? Então, da mesma forma que você vai no shopping aqui, tem a Zara, tem não sei o quê, tem C&A, você olha sobre lá no bairro da igreja, tem as vitrines das mulheres, né? Onde elas ficam lá, né, chamando os clientes. E a Vitória fez parte do ministério que toda sexta-feira passeava pela rua, pelas vitrines, para conversar com as mulheres, lá eles chamam de mulheres das vitrines, para conversar com as mulheres das vitrines, né, aquelas que estavam sem clientes, aquelas que estavam dispostas a conversar, então ia lá, servia um chocolate quente, fazia uma sopa, né, e por meio desse ministério, né, já houve testemunhos que mulheres largaram a profissão, mulheres que tiveram, sabe, a vida restaurada, mulheres que transformaram, mudaram de vida, coisa que você fala, isso não vai acontecer. Né? Por lá ser uma profissão regularizada, a mulher está lá porque ela quer. E ainda assim, alguma coisa aconteceu por meio desse ministério, por meio da pregação do Evangelho, que ela percebeu aquilo que ela fazia era errado. Ela percebeu que aquilo não agradava a Deus, o Criador dela. E por mais difícil que podia parecer, por mais impossível que podia acontecer, Deus realizou obra na vida daquela antes mulher de vitrine, para ser agora quem quer que ela seja.
Então não tem desafio algum que seja grande demais para Deus. Isso nós podemos experimentar lá na Europa, através de batismos, através de multiplicação de células, através de conversões nas mulheres da vitrine. E a segunda coisa que eu aprendo também nessa história da libertação do povo de Deus do Egito, e nós podemos vivenciar isso também no nosso tempo fora, é que quando Faraó liberta o povo de Deus, liberta o povo hebreu, a Bíblia nos conta em Êxodo, mais para frente, que foram libertos 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, de forma que alguns estudiosos dizem que foram mais ou menos 2 milhões de pessoas libertas do Egito. 2 milhões de pessoas é mais que o município de Belo Horizonte. É Belo Horizonte, é Betim, é Contagem, é Nova Lima. É muita gente. Muita gente foi para o deserto. E o que eu quero dizer com isso? Quando nós saímos aqui do Brasil, nós fomos para um país, nós conhecemos um total de 0 pessoas. Não conhecíamos ninguém. Ainda assim, na Espanha, nós somos recebidos pela igreja lá. Por pessoas que nós conhecíamos aqui, falou, está indo um casal de amigos meus aqui, e nos receberam lá. Da mesma forma na França, não conhecíamos ninguém, mas por causa da igreja, pessoas nos acolheram na França, diferentes igrejas, diferentes cidades. Da mesma forma na Holanda, da mesma forma na Alemanha. O que eu quero dizer com isso? Que ainda que não conhecíamos ninguém lá, não tínhamos WhatsApp, não tinha ligação nenhuma com as pessoas lá, a igreja já estava lá. E quando a igreja está lá, eu não preciso conhecer a pessoa pelo nome, porque a igreja global, ela é uma só. A igreja é um corpo, e por mais que ela não conheça meu nome, não saiba a minha história, ela me recebe lá. Fala, olha, a gente ficou em casa, diversas vezes ficamos na casa de pessoas que não nos conheciam, que nos receberam lá, porque a igreja estava lá. E assim a igreja, tanto em Belo Horizonte, como em Nova Lima, como no mundo, a igreja é um corpo, e é um corpo global, e assim você deve se sentir, e assim você deve saber. Muitas vezes na caminhada cristã e no seu dia a dia, você enfrenta desafios, você enfrenta dificuldades, e é comum você se sentir só, é comum você sentir que você está sozinho. Imagina aquele povo no deserto, aquele povo no Egito, com suas famílias. Eles com certeza estavam enfrentando desafios talvez maiores que os seus, de tendo que, calor, de não sabe para onde que vai. Quem que é Moisés? Afinal, conheci esse Moisés faz um mês, gente, agora está querendo nos guiar para onde? Só vejo areia, enfim, ansiedade danada, mas o que é importante é que todo mundo estava lá. Naquelas 600 mil homens, 2 milhões de pessoas estavam lá, de forma que eles podiam sentir, olha, está difícil para mim, mas está difícil para ele, então nós vamos nos ajudar. Nós somos um corpo, a gente vai passar por essas dificuldades juntos, nós vamos chegar à terra prometida junto, a gente passou pelo mar que se abriu junto, e quando o mar fechou, nós estávamos juntos também. O povo de Israel sempre se movia como um bloco, e assim também é a igreja. Você às vezes pode se sentir que você pode se sentir só, você pode sentir que você não faz parte, você pode sentir que ninguém te observa, que ninguém te vê, que ninguém sabe, mas essa igreja, Lagoinha Vila da Serra, assim como eu fui e eu voltei e fui bem recolhido, igrejas no mundo inteiro estão abertas para te receber, sem saber o seu nome, sem saber a sua história. Essa igreja está aberta para você não somente vir e assistir culto, mas para chegar mais cedo, para conversar, para se abrir, para escutar as pessoas, para fazer parte dos ministérios, para trazer seus filhos, para realmente fazer parte, não realmente assistir como se assiste um filme, como se assiste um jogo de futebol. Igreja não é um lugar para se assistir. O povo hebreu naquela época, eles não assistiram à salvação, eles não assistiram a caminhada no Egito, mas eles fizeram parte daquilo, eles estavam dando passos juntos, eles comiam maná junto, eles estavam vivendo a história. E da mesma forma é a igreja diz para você fazer parte junto. Então quando a igreja cresce, você faz parte disso, você é responsável por isso, você tem parte nisso. Quando a igreja está enfraquecida, você também tem parte nisso. Então, por mais que às vezes você se sinta só, você não pode nunca deixar que essa mentira entre na sua cabeça, porque uma das saídas da depressão é justamente isso, o sentimento de solidão que nos abate hoje mais do que nunca no século XXI. O sentimento de estarmos hiperconectados, temos 1000 seguidores nas redes sociais, mas temos nenhum amigo próximo. Esse sentimento é uma das raízes da depressão, e a igreja tem um poder fantástico de combater isso, porque por mais que você possa pensar estar só, você não está.
Então não deixa essa mentira entrar na sua cabeça. Aqui nessa igreja, olha só, nós temos aqui 80, 90 pessoas, time de manhã também 60, 70, né, principalmente por causa do corona. Aqui você não está só. Aqui nós temos pessoas, né, que estão abertas a conversar com você. Nós temos pessoas dispostas a te ajudar. Nós temos pessoas dispostas a visitar. Agora não sei se pode visitar, né, mas fazer uma ligação. Pessoas dispostas a ouvir a sua história. Isso é ser igreja. Igreja não é lugar para assistir, igreja é lugar para fazer parte. E não é simplesmente para você, para você vir aqui e desabafar os seus problemas. Eu quero que você, no dia que eu estiver mal, você escute os meus problemas. Então eu quero que você esteja aqui, porque se um dia eu chegar aqui e não tiver ninguém, a igreja parou de existir. Um dia pode ser que meu pai, o pastor, esteja mal e você tem que estar aqui para você ouvir ele. Mas pode ser que um dia você esteja aqui para outra pessoa e pode ser que outra pessoa esteja aqui por você. Isso é ser igreja. São 600 mil homens que largaram o Egito, que saíram do Egito e foram em direção à terra prometida. Não foi só Moisés, ele não foi só. Né? E esses 600 mil homens o fizeram porque eles tinham uns aos outros. Eles podiam falar, cara, está passando isso, estou passando aquilo, está difícil lá em casa, coisa e tal. A igreja serve o mesmo propósito. Quando eu e Vitória nós fomos para a Europa, nós sentimos isso na pele. Pessoas que não nos conheciam, não sabia quem éramos, né? não sabe de nada, nos receberam na casa delas. A gente dormiu lá 1, 2, 3, 4 noites. Em Amsterdã, inclusive, a cidade que a gente ficou, né? A gente ficou 1 mês na casa de gente da igreja, porque a gente não chegou lá, não tinha casa. Agora, nos recebeu 1 mês. Por quê? Porque a igreja une pessoas. Por mais que você não conheça a pessoa, a igreja te une a ela. Pela igreja você tem família. Pela igreja você tem casa, pela igreja você tem amigos, né? Aqui nesse lugar você é uma pessoa, você vai ser desafiado a crescer, você vai ser abraçado, você vai ser encorajado, você pode orar, pessoas irão orar por você. Você não está só, né? Não se isole, não se permita ficar só, porque aqui tem milhares de pessoas por você. Na Lagoinha Vila da Serra e globalmente falando, a igreja ela é uma família que te permite estar só. Lagoinha e Vila da Serra é uma igreja que quer estar aqui por você e pela sua família e pela sua casa. E a terceira coisa é que essa união ela não é gratuita. Essa união, esse sentimento de família, esse sentimento de amizade, né, não é gratuito, ou só porque você é cheiroso, ou porque você é elegante. Né, as pessoas não me receberam lá por um motivo quer que seja, né? Essa união, ela é antes, pelo aquilo que está descrito no versículo 12 e 13 do mesmo capítulo, do capítulo 12, aliás, que eu vou ler para vocês. No capítulo 12 e 13 de Êxodo, versículo 12 e 13 do capítulo 12, fala assim: mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Isso é um versículo referente à última praga, a praga do anjo da morte, que passou e matou todos os primogênitos da casa que não tinham o sangue do cordeiro. E a gente comumente pensa que o anjo da morte veio matar os primogênitos egípcios. O anjo da morte veio matar os primogênitos dos egípcios, ou seja, o filho mais velho do faraó, o filho mais velho do general, o filho mais velho dos egípcios, e livrar os filhos mais velhos dos hebreus, né? Livrar as casas dos hebreus da morte. Mas isso é mentira, né? Porque o anjo da morte não foi matar, né, os egípcios e nem salvar os hebreus. Ele foi salvar aqueles que tinham o sinal do sangue na porta e matar aqueles que não tinham o sinal do sangue na porta. Isso podia ser hebreu ou podia ser egípcio. Se algum egípcio fosse esperto e ouviu alguma conversa, né, paralela e passou o sangue na porta, o filho dele passou batido. E se algum judeu, né, achava que isso era coisa supersticiosa, era coisa de gente nada a ver e duvidasse, não pintou o sangue na porta, o filho dele também foi embora. Porque o que foi o sinal para aquele anjo foi: tem sangue, passa. Não tem, entra e faz o juízo da morte. E a mesma coisa também é sobre a igreja, né? Hoje nós não fazemos sacrifício de animais, então você não tem que pintar a sua porta com sangue,
Mas esse cordeiro que é colocado aqui é Jesus, que foi morto 2000 anos atrás, né, e que todas aquelas pessoas que pegam o sangue de Jesus e se pintam com esse sangue, o anjo da morte passa direto. Isso é o que nos une. Né? O que une a igreja não é o fato de você ser cheiroso, você ser bonito, apesar que você o é, mas é o sangue de Jesus. A partir do momento que você tem o sangue de Jesus, você fala, olha, esse é dos nossos. Esse faz parte da família, esse faz parte da casa. Quando o anjo passou, ele não fez distinção de currículo, não viu quem que era bom, quem que era feio, quem que era bonito. Né? O que era o diferencial era o sangue na porta. Né? A mesma coisa com a igreja. Né? O que une a igreja é justamente o sangue de Jesus. Sendo indiferente à etnia, sendo indiferente à classe social, sendo indiferente de onde você é, o sangue de Jesus é o que nos faz todos iguais perante a Deus. Deus não nos vê de forma diferente, não vê um melhor, outro pior, um mais crente, um menos crente, um que usa máscara, um que não usa máscara. Aquele que tem o sangue de Cristo na sua vida, aos olhos de Deus, somos todos iguais. Isso é o que une a igreja. Isso é ótimo, porque você percebe que não é performance. Você percebe que não é uma régua de crenteza, ou uma régua de quem é canela de fogo, quem não é. O anjo falou, quem é canela de fogo é salvo, quem não é, não é. Ou quem é inteligente é salvo, quem não é, não é. Não é esses padrões que nós temos. O padrão era aquele que tem o sangue do cordeiro pintado na porta. Esse faz parte da família. Esse faz parte da família que vai ser salva. Esse faz parte das pessoas que vão ser guiadas pelo deserto. E assim também é na igreja. Assim também é a salvação. E assim também é a vida cristã. Por mais que nós devemos, sim, nos capacitar e buscar mais de Deus e querer sermos pessoas mais bem capacitadas, pessoas mais educadas, pessoas mais agradáveis uns para os outros, o sangue de Jesus é aquilo que nos une como um. O sangue de Jesus é aquilo que nos permite olhar para o outro e falar, cara, eu sou igual a você. Aos olhos de Deus nós somos iguais, então eu não posso te tratar diferente. Eu não posso te tratar melhor ou te tratar pior. A partir do momento que nós somos iguais, o sangue de Cristo é aquilo que nos une. Você é bem-vindo na minha casa, eu sou bem-vindo na sua. É isso que permite, quando vem pessoas de fora, pregadores, missionários, conferencistas aqui na igreja, às vezes na casa dos meus pais, ficam na casa de irmãos aqui, porque a gente não conhece eles. Mas nós reconhecemos que o sangue do Cordeiro foi pintado sobre eles, isso nos une. E vocês então são bem-vindos em nossa casa. E porque meu pai confia em você, então eu também confio, então nós somos família, então nós somos um. Não por performance, não por classe, não por beleza, mas simplesmente a questão técnica, objetiva aos olhos do anjo. Aquele que tem sangue faz parte da casa. Aquele que tem o sangue faz parte da família. Aquele que tem o sangue é um. E assim também é a igreja. Igreja em Belo Horizonte, igreja global. Somos todos pintados pelo sangue. Não é questão de ser judeu, não é questão de ser egípcio. E é claro que os judeus tinham informação privilegiada, Eles ficaram sabendo que... Os egípcios não ficaram sabendo, os judeus ficaram. Mas perceba que informação privilegiada, informação pela informação não garante nada. Aquele judeu que sabia o que tinha que fazer, ainda assim não fez por qualquer motivo que fosse, seja por preguiça, seja por não acreditar, seja por... A informação não garante nada. Você ter a informação de que Deus morreu por você, Jesus morreu por você, você tem informação de que Jesus está preparando um lugar, você tem informação de que Ele vai voltar um dia, você tem a informação das histórias da Bíblia, você tem informação de um Deus Criador, não garante nada, informação não garante. Jesus não faz questionário, não tem formulário, mas aquele que fez alguma coisa com a informação, aquele que pegou a informação e aplicou aquilo, eu vou fazer, isso sim foi o que trouxe salvação. A mesma coisa na vida cristã. Acho que todos aqui nós temos a informação. Eu tenho informação, se você sentou aqui nessa cadeira hoje, você não tinha antes, agora você tem. Mas acho que muitos de vocês já o tinham.
É por isso que Jesus fala, aquele que escuta as minhas palavras, mas não praticam, são como um homem que se olha no espelho e logo o esquece. Ou então aquele homem que constrói um castelo na areia, faz um castelo de areia, porque logo se desfaz. Porque nós temos que pegar essa informação e viver essa informação. Nós temos que pegar a palavra, nós temos que pegar o Evangelho e viver o Evangelho. É isso que faz diferença, é isso que eu e a Vitória pudemos, né, também experimentar na Europa. Né, nós vimos pessoas lá, missionários lá, pastores lá, que viviam o Evangelho integralmente, diariamente, intencionalmente. E você, quando você, sabe, faz parte da igreja, você também deve viver isso desta forma. Como eu já falei, a igreja não é lugar de se assistir, é lugar de fazer parte. E você faz parte quando você pega essa informação, você pega o que a Bíblia te diz, você pega o que Deus te fala, e você vive isso. Aqui na igreja, na sua família, no seu trabalho, sendo um profissional liberal ou sendo um estudante, você vive isso. Informação não salva ninguém. Mas a partir do momento que você vivencia aquilo, é que faz a diferença. E por fim, para a gente encerrar, a gente percebe que Deus fala que vai salvar o povo do Egito. Mas Deus não vai simplesmente salvar o povo do Egito, porque parece que Deus vai salvar o povo do Egito, né, matar Faraó e deixar o povo por ali mesmo, e faz o que vocês quiserem, o que vocês quiserem tá bom, agora vocês são livres. Né, quiser ir para um lado vai, outro quiser para outro lugar vai, mas não foi simplesmente isso. Deus não simplesmente salvou o povo do Egito, mas Deus salvou o povo do Egito para a terra prometida. Então é diferente, porque se Deus salvasse somente o povo do Egito, a partir do momento que Faraó tivesse morto, e eles tivessem atravessado o Mar Vermelho, eles podiam fazer o que quiser. Quer voltar para o Egito, volta, quer ir para outro lugar, vai, cada um faz o que quiser, vocês são livres do Egito. Mas eles são livres do Egito para conquistarem a terra prometida. E assim também é a vida do cristão. Você foi livre dos seus pecados, você foi livre da morte, você foi livre de si mesmo, você foi livre do seu passado, mas você não foi livre dessas coisas para fazer o que você quiser. Você não foi livre do seu passado, da sua história, né? da maldição para fazer o que quiser. Não, você foi livre do pecado para conquistar alguma coisa. Você foi livre para viver um propósito. Você foi livre para vivenciar coisas. Quando Deus te salva, quando você se coloca na família de Deus, quando você pinta a sua porta de sangue, quando você entra para a família, quando você entra para aquilo que nós chamamos de igreja, que é o corpo de Cristo, você tem um para conquistar, você tem um para viver, você tem um propósito a cumprir. Caso contrário, você não se encaixou direito. Então, o propósito para o qual Deus te salvou. Você não foi simplesmente salvo de algo, você foi salvo também para algo. Isso te impele à ação, isso te impele, né, a se envolver, isso te impele a fazer parte, isso te tira da sua cadeira, isso te tira da zona de conforto. Caso contrário, você foi salvo do Egito, mas se você não se mover, se o povo não fosse em direção à terra prometida, o Egito ia alcançar eles de volta. Então, se você simplesmente foi salvo de algo, mas você não se move em direção ao seu propósito, cedo ou tarde o Egito te alcança novamente. Deus te salvou dos pecados, mas te salvou para o propósito, para a vida eterna. Ele tem planos para a sua vida, Ele tem mistérios para te revelar, Ele tem vidas para que você possa impactar. Você não foi simplesmente salvo de algo, mas você foi salvo para algo. O terceiro mandamento, né, diz que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E é um mandamento meio confuso assim, né? A gente às vezes não sabe o que quer dizer. Às vezes tem pessoas que falam que tomar o nome de Deus em vão é quando a gente vê o time do Cruzeiro, por exemplo, e fala, meu Deus do céu, que time ruim. Então você toma o nome de Deus em vão, quando você, né, associa Deus com futebol, associa Deus com essas coisas que nós falamos são banais ou fúteis. Mas seja como for, não sei se é isso, mas também, né, cada um acha o que quiser. Mas o que eu penso, o terceiro mandamento, né, quando fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A Bíblia fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Se você é criado à imagem e semelhança de Deus,
e você, sabe, se pintou com o sangue de Jesus. Aonde quer que você vai, você é um embaixador de Cristo. Aonde você vai, né, Deus falando, ó, aquele ali está em meu nome. Aquela pessoa está levando o meu nome para o trabalho dela, está levando o meu nome para a faculdade, está levando o meu nome para a família, está levando o meu nome. Onde você vai, você carrega o nome de Deus, a imagem de Deus vai com você. E tomar o nome de Deus em vão é quando você vive uma vida vã, é quando você vive uma vida dissoluta, uma vida, sabe, sem posicionamento, uma vida sem propósito. Por mais que você tenha a assinatura de Deus sobre você, as pessoas não o percebem. Deus fala, olha, essa pessoa, eu assinei meu nome nela em vão, porque ela não faz jus à minha assinatura, ela não vive a vida com o propósito que eu dei a ela. Ela vive uma vida vã, e viver uma vida vã é o que significa tomar o nome de Deus em vão. Você tomou o nome de Deus sobre você. Você fala, eu sou cristão, o sangue de Jesus está sobre mim, eu tomei o nome de Jesus sobre mim, mas ainda assim, onde quer que eu vou, minha passagem é vã, ninguém percebe. Então eu tomei o nome de Cristo sobre mim, mas o fiz em vão, porque eu fiz sem propósito, nada mudou na minha vida, as pessoas não sabem, ninguém percebe, e tanto faz como tanto fez. E por isso que Deus fala, é um mandamento e é pecado, quando você toma o nome de Deus em vão. Não adianta você falar que você é de Deus, que você é cristão, você tomar o nome de Deus não quer dizer nada, se você não faz com um propósito, se você não faz com um motivo, se você não faz com uma razão de engrandecer o nome de Deus, você não faz com a razão de querer fazer parte da igreja, de querer, sabe, fazer parte desse corpo, você não faz com vontade de abençoar as pessoas, você não faz com vontade de, sabe, se envolver de alguma forma, você fala, eu não sou líder, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei fazer nada, sabe, alguma coisa você faz parte da igreja, então você, sabe, dá um abraço apertado, você, sabe, faz uma oração no secreto, você dá ideias, você está na recepção, né? Você convida pessoas, você movimenta grupo de WhatsApp, você manda vídeo que abençoa os outros, alguma coisa você faz, mas que você, sabe, não tome o Deus em vão, mas você tome o nome de Deus com propósito sobre a sua vida, que as pessoas podem falar, essa pessoa leva a assinatura de Deus na vida dela, nós podemos perceber, que Deus possa dar por você e falar, eu salvei essa pessoa do pecado, e ela está cumprindo com aquilo que eu tenho para ela, ela está marchando dia após dia, uma terra prometida, ela não desistiu no caminho, né? Ela não foi somente salva de, mas ela foi salva para, e cada dia que passa ela chega mais perto, e ela me representa bem, ela representa o reino de Deus na terra, ela se envolve na igreja, ela se envolve no corpo de Cristo, ela crê no impossível, ela vive na expectativa pelo sobrenatural, e ela não somente é abençoada, mas ela também abençoa os outros. Se você quiser se levantar, a gente está encerrando já. O livro de Êxodo, quando a gente tiver a história de Moisés livrando o povo do Egito, passando pelo deserto, abrindo o Mar Vermelho, ela é fantástica, e muitas vezes nós vemos essa história como um grande feito, né? Tem filme, tem desenho, tem livro, né? Sobre a salvação do povo do Egito, como Deus tirou o povo do Egito com mão forte, e não à toa, né, para o povo judeu até hoje, Moisés é o maior profeta de todos os tempos, para os judeus que não acreditam em Cristo. E a própria Bíblia fala, né, no final de Deuteronômio fala, e não se levantou em Israel profeta como Moisés. E é por isso também que os fariseus falam, és tu maior que Moisés? Eles falam para Jesus, és a sua lei superior à de Moisés? Porque para eles Moisés foi a pessoa mais importante que existiu, e é claro, foi através de Moisés que eles foram libertos do Egito, foi uma coisa extraordinária, fora do comum, as 10 pragas, e abre o Mar Vermelho, e chove maná, e sai água da pedra, um monte de coisa. É literalmente o que a gente fala hoje, é vitória atrás de vitória, mas literalmente, né? Todo dia alguma coisa. Mas essa história no Velho Testamento é uma ilustração perfeita da nossa própria salvação. É uma ilustração perfeita de como nós outrora éramos prisioneiros do pecado, éramos escravos do pecado, destinados ao inferno, e Deus veio e fez a obra, Deus veio e nos salvou. Mas por algum motivo a gente acha que a obra que Deus fez no Egito foi muito superior àquilo que nós fez em nós. Afinal, em nós foi uma oração só, uma oração de 10 segundos, Deus, meu coração, limpa ele e amém.
Ou então, sabe, foi alguma coisa que você fez rapidinho ali, ou então porque, né? O Egito foi maravilhoso, foi um milagre sem precedentes históricos, foi uma coisa de arrebentar. Mas a minha salvação, não, a minha foi coisa rapidinha. Acho que nem precisava ser morte de cruz, podia só ser um castigo, ou podia ser só uma semi-morte. Ou então Deus podia colocar só Jesus sentado no banco 5 minutos, já estava bom, que eu não precisava ser tão salvo assim. Minha salvação, sabe, eu não sou esse cara, eu não sou tão mal. A minha salvação, sabe, talvez daquele cara sim, né, daquele cara do meu trabalho sim, que ele é endemoniado, mas eu não. Eu, Jesus, não precisava para tanto. Mas eu quero te lembrar que a sua salvação foi tão custosa para Deus quanto o povo do Egito. Aos olhos de Deus foi tão sobrenatural a sua salvação como o povo do Egito. Não menospreze a sua salvação. Não ache que não foi nada. Não acho que foi de graça. A gente ouve que graça é favor imerecido, é a definição do dicionário. Graça é favor imerecido, e graça é de graça, mas tem que lembrar que é de graça para nós, porque para Deus custou tudo. A graça é de graça para quem recebe, mas aquele que dá, custou tudo. E a gente só consegue viver tudo isso que nós falamos aqui, né? Recebermos estranhos em casa, fazer parte da igreja domingo de manhã ou domingo à noite, né? Tão gostoso estar em família, tão gostoso acordar mais tarde, ver o jogo de futebol, bem melhor do que ir na igreja, ficar em casa, almoçar tarde, né? Dormir depois do almoço, sem hora para acordar. Mas quando eu tenho a dimensão daquilo que Deus fez na minha vida, quando eu tenho a dimensão que a graça só é de graça para mim, mas que para Deus custou tudo, eu começo a entender que, sabe, a gente não faz aquilo que a gente quer só. Que tem dia que eu quero vir na igreja, mas ainda naquele dia que eu não quero, ainda assim eu faço, porque eu vivo com propósito. Tem dia que eu não quero ler a Bíblia, mas ainda assim nesse dia que eu não quero, eu faço, porque eu vivo com propósito, eu quero conhecer mais a Deus. Porque, sabe, eu tenho Jesus, eu tenho certeza que Jesus, Ele não morreu na cruz de forma contente, de forma que a Bíblia nos conta que Ele chorou lágrimas de sangue, e no dia anterior Ele falou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, porque Jesus tinha um senso de dever e não de prazer. E como cristãos, como membro de uma igreja, procurando por um propósito, nós temos que ter mais senso de dever e não de prazer. Eu faço o que eu devo fazer, como homem, como marido, como pai, como cristão. Eu tenho que fazer coisas, e não simplesmente quero fazer coisas. Se for a mesma coisa, melhor ainda. Mas se o que eu quero conflitar com o que eu devo, o devo deve vir na frente. Assim como Jesus morreu na cruz, porque Ele devia morrer na cruz. Para nós vivermos uma vida com propósito, para nós não simplesmente sermos salvos de, mas sermos salvos para, como homens, como mulheres, como cristãos, nós temos que aumentar em nós o senso de dever. Eu tenho que. A sociedade muitas vezes fala, sabe, siga o seu coração, faça aquilo que te faz feliz. Cai nesse papo não, meu irmão. Sociopata só faz o que deixa ele feliz. Não faz o que te faz feliz. Não segue o seu coração não. Mas que você saiba, eu quero viver com propósito. Eu quero alcançar o que Deus tem para mim. Eu quero cumprir os meus deveres e as minhas obrigações, ainda que por momentos eu não o queira fazer. Se você quiser fazer uma oração no seu lugar nesse momento, dedicando a sua vida a Deus, quem sabe novamente. Quem sabe você por um momento tem passado distante de Deus, ou você talvez não tenha vivido com esse propósito, ou você talvez tenha vivido uma vida dissoluta, ou você tem se visto distante da igreja. Você talvez queira se envolver mais. Você possa orar no seu lugar e falar: Deus, eis-me aqui, usa-me a mim. Você não está nesse lugar à toa. Você não está na Lagoinha, Vila da Serra, Nova Lima, Minas Gerais por coincidência. Deus tem algo para você nesse lugar. Tem alguma pessoa, alguma família que Deus vai impactar através da sua vida, da sua oração, do seu testemunho. Você ora no seu lugar, dedicando a sua vida, buscando em Deus novamente.